Oi, irmão. Louvado seja o Senhor. Eu creio que a gente pode experimentar o reino ainda aqui e agora. E como? Como? De que maneira, Maria Olinda? Pedindo renovo ao Senhor, pedindo discernimento ao Senhor da palavra dele. E eu creio nisso. Que nós podemos ter momentos de paz e de se alegrar. Estava aqui orando por Petrópolis, realmente foi um momento muito difícil e está sendo ainda para aquelas pessoas. Tem pessoas que nem pensar nesse momento, dá para pensar sobre isso. Eu falava sobre a sua mão, Petrópolis, só sobre aquela essa visão é um rigor do Senhor, que o Senhor acabou de me dar ali. Eu creio que realmente Deus ouve as orações dos seus, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E aí, experimentando o reino de Deus. Que palavra é essa que nós trazemos hoje? Está lá em Mateus 5, 8, que fala: bem-aventurados os puros de coração. Que pureza é essa? Jesus sobe no monte. Eu queria que você imaginasse agora Jesus subindo no monte e aquela multidão ali junto com ele numa montanha, e Jesus começa a falar: quem são aqueles que herdarão o reino dos céus? Porque foi para isso que Jesus veio aqui, estabelecer o reino, mostrar que reino era esse. Totalmente diferente daquilo que os homens estavam aprendendo até aquele momento. Eram pessoas que pensavam muito no exterior, mostrar muito para o outro que era, mas o seu interior estava sujo. Jesus, quando fala no Sermão do Monte, ele vem mostrando que tanto o interior como o exterior, porque o testemunho é importante, eles devem dar juntos. Ele fala para os fariseus: vocês se importam muito em limpar o exterior do copo e do prato, mas vocês não se preocupam com o interior. Vocês são sepulcros caiados. Vocês pensam muito que são por fora, mas estão podres por dentro. Irmãos, é no escondido que o Senhor nos vê. Quantos de nós somos orgulhosos? Achamos que sabemos mais do que o outro. Quando, na verdade, quando nós somos totalmente dependentes do Senhor, nós vamos ver que nós não somos nada, absolutamente nada, se não for o Senhor nas nossas vidas. É por isso que toda vez que testamos e olhamos para dentro de nós mesmos, como Paulo, nós dissemos: aquilo que quero não faço, e aquilo que não quero, Senhor, eu faço. E a gente se emociona mesmo. Se emociona, porque quando a gente pensa que serve a um Deus tão grande em bondade e a gente não consegue alcançar aquilo que Ele quer e requer de cada um de nós, não tem como não se debruçar nos pés desse Deus e chorar e se lamentar mesmo. E aí vai ser bem-aventurado aqueles que choram. Aqueles que rasgam o seu coração diante do Senhor. Aqueles que todo dia precisa da graça e precisa entender a graça. Um favor imerecido. Não merecemos nada, absolutamente nada.
Nessa introdução, ainda quero dizer, nós não somos produtos do meio. Tem educadores que falam que nós somos produtos do meio. O Sou é um, que fala que nós somos. Luke é outro, que fala que nós somos produtos do meio. Mas nós não somos. Você pode olhar numa família que tem mais de um filho, às vezes 2 saem perfeito, e a educação dos 3 é a mesma. E às vezes um não sai muito legal. Faz coisas que às vezes não agradam os pais. Nós não somos produtos do meio, e a gente pode olhar para Adão. Adão tinha tudo para obedecer a Deus. Ele vivia no Éden, numa tranquilidade. Toda tarde ele ia se encontrar com o Senhor, com o Pai. Ali eles conversavam. E ainda assim ele desobedece. Então nós não somos. Eu não acredito que nós somos produtos do meio. Você pode ver, às vezes, uma pessoa que é da classe baixa, vive num ambiente que tem tudo para ele se corromper. Mas tem um que não se corrompe. Tem outros que se corrompem, mas tem um que não se corrompe. Que consegue realmente sair. O que é isso, irmão? É aquele que sabe que sozinho não pode, mas que tem um Deus que pode ajudá-lo. Que tem um Pai que tudo pode. E esse coração aqui, é isso que eu até queria falar para vocês. Esse coração é o centro da nossa vontade. É a mente, faz parte da nossa personalidade. São as nossas emoções? São sim. Mas é ali que está o nosso desejo. Por isso que Jesus também até fala algo tremendo na palavra dele, que está lá em Mateus 15, 19, que ele fala: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, furtos, blasfêmias. E é aí que eu vejo que nós não somos produtos do meio. Porque quando a gente olha para o Senhor, quando a gente tem o Senhor, quando a gente tem conhecimento do Senhor, a gente sabe que tem que fazer o bem. E a gente procura fazer o bem. Mas volto a dizer, na dependência do Senhor. Porque se for na nossa própria força, muitas vezes nós não conseguimos, não. Porque, como eu já falei, Paulo falava, o mal que eu quero eu não faço, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Amém? Voltando aqui às o que eu tenho que falar sobre bem-aventurado, os puros de coração, a pureza deve penetrar no nosso coração como um todo. E no outro dia eu estava em casa e às vezes eu tenho momentos de angústia. E foi até depois eu fiquei sabendo desse temporal mesmo, na sua plenitude, vamos dizer assim, do que tinha acontecido. Mas antes um pouco eu estava muito chateada, eu estava angustiada. E eu creio até que era espiritual mesmo. E eu fui conversar com o Senhor. Senhor, o que eu posso pensar para isso passar de dentro de mim? E aí eu imaginei o que era o céu, o que era a nova terra, como que eu ia viver. E eu me transportei para lá. Eu me vi até passar mesmo pela porta. Eu fiz uma cena mesmo teatral na minha cabeça e foi muito legal. Porque todo aquele mal-estar, ele passou. É claro que logo depois, uma hora que eu liguei a televisão, eu comecei a ver aquela questão de Petrópolis. E aí eu me quebrantei mesmo diante do Senhor, diante da televisão. Não teve como não se quebrantar. Quem olhou aquelas cenas e sabe do que aconteceu, não tem como o coração não doer, não se compadecer daquelas pessoas. É verdade? E aí, continuando aqui o nosso assunto, a gente vê também que o coração, a pureza deve penetrar no nosso coração. E a gente está totalmente voltado para o Senhor. Não é o ambiente que nos faz isso, e a gente vai ver lá também em Jeremias 17, 9, que fala: o coração do homem é enganoso. E muitas vezes a gente acha que está fazendo algo que é bom, e às vezes não é. É o orgulho entrando dentro do nosso coração.
quando nós nos achamos melhor do que o outro, naquilo que o outro está fazendo. Temos que ter um maior cuidado com isso. Às vezes damos opinião porque achamos que daquele jeito não está bom. Mas até isso também, o que está nos levando a fazer aquilo? Que orgulho é esse? É por orgulho ou queremos realmente ajudar? Temos que parar e temos que pensar, porque o coração do homem é enganoso. Às vezes achamos que estamos fazendo para o bem, e na verdade a gente está se exaltando naquela hora. Irmãos, isso é muito sério, porque muitas vezes isso magoa o nosso próximo. A gente coloca o próximo num patamar que não é muito legal. Quando, na verdade, o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Toda vez que eu faço alguma coisa com o outro, eu tenho que me botar no lugar do outro. Como seria comigo? Como eu aceitaria aquilo? E de que maneira eu devo falar? Como eu devo proceder? Amém? Em Jeremias ainda, 17, no 8, antes, vai falar sobre a árvore na beira do ribeiro. Que está falando aí, fazendo uma alusão a todos nós, quando nós estamos na presença do Senhor. Quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Quando nós estamos querendo receber mais e mais do Senhor. E aí, quando nós queremos receber mais e mais do Senhor, fala que pode vir um verão, pode vir um sol para torrar aquelas folhas, mas aquelas folhas não vão ficar torradas. Aquelas árvores, elas não vão morrer. Então, diante da dificuldade, quando estamos realmente fazendo aquilo que o Senhor quer, tendo um coração totalmente puro, voltado para Ele, nós não vamos sucumbir. Muito pelo contrário, nós vamos ser bem-aventurados. E bem-aventurança aqui quer dizer alegre, feliz, quer dizer muito feliz. E eu prefiro ficar até com essa, muito feliz. Porque toda vez que fazemos a vontade do Senhor, nós realmente ficamos felizes. Mas não algo para o outro ver, mas algo para o Senhor ver. Em Mateus 6 fala que quando eu dou esmola com a mão esquerda, eu devo esconder da mão direita. Quando eu dou com a direita, eu devo esconder da esquerda. O meu currículo, o seu currículo, o nosso currículo, quem tem que conhecer é o Senhor. E o Senhor nunca falou tanto isso comigo como ultimamente. Porque quem sabe quem sou eu é o Senhor. Nem aquele que vive em casa com você diariamente não sabe quem é você, mas o Senhor sabe quem é você. Desde a hora que você adormece até o dia seguinte que você vai dormir novamente. O Senhor conhece todos os seus passos. Não é à toa que a palavra de Deus fala isso, que o Senhor conhece, conta cada fio do nosso cabelo. Isso nós devemos ter em mente. Não devemos fazer nada para que possamos nos gloriarmos para o outro, para os homens, mas para o Senhor que vem em secreto, aquilo que fazemos. Amém? Um outro item, ter um coração puro, requer vontade. E o salmista, no Salmo 51, 10 fala, cria em mim, Deus, um coração puro. Tem até um louvor que fala sobre isso. E quando a gente lê o Salmo, o desejo do salmista de ter aquele coração puro é algo assim tremendo. E deveria ser o nosso desejo também. Porque nós somos diferentes, às vezes de outros, que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não conhecem Deus, que só ouviu por falar. Por isso, muitas vezes, a nossa oração deve ser, Pai, aquele que clama por Ti nessa hora de aflição e fala, Deus me ajuda, mesmo sem Te conhecer em profundidade, ajuda, Senhor, vai lá e ajuda. Às vezes a gente nem sabe, mas quantas pessoas nesse momento, em momento de dor, em momento de tristeza, de angústia profunda,
ouviu falar nesse nome Deus, mas nem conhece Deus. Mas fala, Deus me ajuda. Se você existe mesmo, ajuda. E aí cabe a cada um de nós que conhecemos e sabemos que o Senhor é misericordioso, de pedirmos para que o Senhor o ajude. Então, ter vontade. Não adianta nada eu achar bonito o Sermão do Monte e ver esse verso aí, de número 8, bem-aventurados puros de coração, e não querer ter esse coração puro. Coração puro, totalmente voltado para Deus. Totalmente voltado para as coisas do Senhor. Mas, Maria Olinda, eu às vezes perco a paciência. Também perco, irmão. Também perco. Não pensa que isso é só você. Eu também. Mas vai para os pés da cruz e pede perdão ao Senhor. Eu, antigamente, há muitos anos atrás, não gostava muito dessa história que contavam, não. E cada vez que a gente fazia a vontade do Senhor, a gente ia subindo um degrau. E quando a gente deixava de fazer algo contrário, a gente descia. Não suportava essa história. E eu creio que quando nós pedimos perdão, a gente não desce degrau nenhum. Não desce. Não desce. Não entra nessa que nós descemos, não. Muito pelo contrário. Humilhai-vos, fala a palavra do Senhor. Humilhai-vos na minha presença. E o Senhor é misericordioso, Ele vai nos perdoar, eu não tenho dúvida disso. Ele não olha como nós olhamos. É preciso, eu até coloquei aqui, se humilhar, porque sozinho nós não conseguimos. Ser como uma criança pura, humilde. Portanto, aquele que se tornar humilde, consciente das próprias limitações, a humildade está dentro disso. Como este menino, esse maior é no reino dos céus. Está lá em Mateus 18, 4. Então, temos que ser humildes, feito uma criança. Saber realmente que precisamos e necessitamos do Senhor. Qual a motivação dos nossos atos? Aqui também tem algo muito importante. Porque, às vezes, queremos ter um coração puro para não perder a salvação. A gente, às vezes, pensa muito nisso. E não vamos perder. Realmente, se fizermos a vontade do Senhor. Mas Deus também vê muito nossa limitação, Deus também vê muito nosso interior, Deus também vê tudo aquilo que nós temos vontade e às vezes não conseguimos. Deus vê totalmente diferente daquilo que nós vemos. Nós só olhamos aquilo que está na nossa frente. E às vezes, aquilo que está no nosso interior mesmo, mas Deus sabe. Mas qual a motivação? A motivação deve ser realmente por agradecer tudo que o Senhor. Tem gente que fala, e eu não vou discordar disso, eu nem gosto muito de falar sobre isso, que vai haver galardão quando chegar lá, não sei, sinceramente não me preocupo muito com isso, nunca me preocupei muito. E sempre quando ouvi falar muito, achei que isso era uma barganha, que às vezes as pessoas parece que falavam, não entendia muito isso, e parecia que era uma troca. Não, fazer pelo que o Senhor já fez por cada um de nós, pela morte na cruz. Eu sempre imagino, se não houvesse a morte na cruz, o que seria de cada um de nós que estamos aqui agora? Não estaríamos falando das coisas de Deus. Não estaríamos aqui adorando a Deus, não estaríamos aqui com o nosso pensamento cativo, pelo menos quando vemos a igreja, ao trono de Deus, não estaríamos, irmãos. Não conheceríamos esse Deus maravilhoso, que um dia derramou a sua graça sobre cada um de nós, quando nós não éramos merecedores de tanto amor, não éramos. Estamos juntos aí com os outros. Qual é a motivação? Para ter cuidado. Porque muitos naquele dia, como está lá em Mateus 7, 23, dirão, Senhor, no seu nome expulsei demônios, realizei milagres. E Jesus vai responder, aparta-te de mim, que não os conheço. Que a motivação do coração foi totalmente diferente
daquela que realmente agrada o Senhor. Quantos, às vezes, têm dom e usam esse dom para aparecer, para ele aparecer? Quantos, às vezes, querem fazer ou querem orar por alguém, mas não oram com humildade, quer orar porque acha que a oração dele é mais forte, quando, na verdade, não existe isso. A gente sabe bem disso, pastor, e às vezes até fala sobre isso. Não é oração de A, de B, de C, às vezes é uma oração tão humilde, tão curta, que chega como avião a jato diante do trono de Deus e o Senhor na mesma hora responde. Amém? Eu já falei que Mateus 6, entra até nessa questão aqui. Qual a motivação dos nossos atos? Porque se eu dou esmola para aparecer, então não adianta absolutamente nada, melhor até que eu não dê. Por isso que lá até fala também, lá em Mateus 6, de dar esmola com uma mão e escondendo a outra. Um coração puro é um coração sincero, e a gente vê lá em João 1, 46, 47, quando Filipe vai chamar Natanael para mostrar que tinha ali um homem diferente que deveria ser o Messias, Natanael fala, da onde ele vem? Pode vir alguma coisa boa? De Nazaré? E aí, quando eles chegam diante de Jesus, Jesus fala, eis aí um verdadeiro israelita, nele não há nenhum dolo. Então não adianta eu chegar também diante do Senhor, na hora que for confessar os meus pecados, cheio de mimimi, e não rasgar o meu coração e dizer, eu fiz sim, Senhor, não queria, mas fiz. Na verdade, na hora, eu nem pensei em não querer, eu pensei até em fazer. Mas ser sincero, porque essa sinceridade são daqueles que têm realmente o coração puro e são bem-aventurados para o Senhor. Amém? O coração puro obedece ao Pai. A obediência é o princípio de tudo, é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente obedece ao Pai, eu já tive oportunidade aqui de falar, quando nós obedecemos, não é para o bem do Senhor, é para o nosso próprio bem. Existem umas leis estabelecidas, uns estatutos dados pelo Senhor, e é para o nosso próprio bem. Somos nós os primeiros beneficiados quando nós obedecemos ao Senhor. Então, quando nós procuramos ter um coração puro, somos totalmente dependentes dele, para ter esse coração puro, rasgamos e pedimos a Ele constantemente para que nos ajude a manter esse coração puro, sem raiva, sem crítica, etc. e tal. O único beneficiado somos nós mesmos, porque nós vamos poder deitar nossa cabeça no travesseiro e dormir com certeza, aquele sono tranquilo. E sonhar até com o Senhor, amém? Lá no Salmo 5, Deuteronômio 5, 10 fala, porém sou bondoso, olha o que o Senhor fala, para os que me amam e obedecem os meus mandamentos. E agora vem uma recompensa. Abençoa os seus descendentes de geração em geração. Foi pregado aí há uns dias atrás pelo pastor Marcos sobre Noé. E o tempo inteiro que eu estava ali, quando ele falou que Noé entrou naquela arca junto com seus filhos, eu pensei, os filhos entrou com Noé, porque Noé era um homem justo. E essa palavra comprova isso. Noé obedeceu ao Senhor. Por isso os filhos dele foram abençoados e puderam entrar na arca também. Amém? É claro que a Bíblia não fala o que eles estavam fazendo ali, se eles estavam junto com aqueles outros homens. Isso daí não importa, mas o que importa é que realmente aquela família foi abençoada. Infelizmente, depois, Noé amaldiçoou um filho pelo que ele fez de ver a nudez dele ter rido. Mas ali também é uma outra história para a gente contar depois. Um coração puro entende a graça. E lá em Tito está, a graça nos ensina a abandonarmos a descrença e
e às paixões mundanas, a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Se a gente ainda está no mundo e ainda está encantado com as coisas do mundo, não é uma vida totalmente voltada para Deus. Vamos ser sinceros. Não se tem aqui um coração puro, é um coração contaminado, ainda com alguns requisitos, né, das coisas do mundo. Eu acabei de falar, tenho muita mania de fazer uma cena na minha cabeça, eu vi um coração assim, pretinho, são as coisas do mundo, e ainda tem coração. Maria Olinda, eu estou no... Não é viver a vida no mundo com as coisas piores que existem no mundo. Mas a gente vai viver com as coisas melhores, que está em Deus. E tem muita coisa em Deus para ser vivida. Ter uma vida reta só traz tranquilidade, como eu já falei, para cada um de nós mesmos. A graça nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Jesus resume os 10 em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, gente, eu vou fazer tudo aquilo que agrada a Deus e que certamente vai ser o melhor para a minha vida. Conclusão, pode-se experimentar o reino ainda aqui? Sim. Como? Indo constantemente aos pés da cruz e pedir, Senhor, faça com que eu seja um homem segundo a tua vontade. Do jeito que o Senhor realmente imaginou, quando colocou Eva e Adão lá no paraíso. Para te obedecer, vocês podem usufruir de tudo, ainda hoje é assim. Vocês podem usufruir de festa, de alegria na família. Vocês podem usufruir disso. Mas tem coisas que a gente não deve ultrapassar a linha, não deve fazer. Porque isso não vai agradar ao Senhor. E se não vai agradar ao Senhor, vai nos desagradar também. Nós não vamos ficar tranquilos diante do Senhor. Fazendo a vontade de Deus, afinando o nosso caráter, conforme aquilo que Ele já deixou escrito na palavra dEle, para que viéssemos cumprir. Às vezes, lendo a Bíblia, nós achamos que devemos decorar tudo isso. Mas tem coisas que, às vezes, guardadas no nosso coração, se nós cumprirmos, nós vamos estar fazendo aquilo que o Senhor quer. E olha lá o que está escrito em João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós. E agora vocês vão ver porque muitos não têm oração respondida. Porque precisa. A gente está, se vós estiverdes em mim, fala ao Senhor Jesus, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Há pouco tempo, e eu já tive também a oportunidade de falar, as minhas netas às vezes têm hábito de falar, vó, ora por isso, e às vezes é segredo mesmo. Segredo só entre a gente mesmo, não tem jeito. E no outro dia, eu orava por algo já há algum tempo, e eu falei, Senhor, estou orando errado, porque até hoje ainda não vi isso acontecer. E acabou que eu fiquei sabendo que a coisa está indo. Está acontecendo sim. Mas aí eu já até perguntei, pedi errado? Será que eu tinha que pedir com mais detalhes? E até falei isso com a minha neta e nós rimos muito por isso. Porque até na hora de orar, a gente tem que pensar e medir bem as palavras. Aí ela falou para mim, não, vó, porque eu estava orando dessa maneira. E aí ela me botou nos dedos, assim, 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 assim. E está todo desse jeito. Eu falei, então tá bom. Então, dessa maneira mesmo, porque se a gente olhar, comecei a falar para ela, se a gente olhar a palavra, era assim, era longe mesmo, não era perto.
Eu não vou falar para vocês o que é, porque é algo nosso, realmente segredo nosso. Mas é algo tremendo quando você realmente vive isso. Está em Cristo e as palavras de Cristo estão dentro da gente. É a gente viver essa palavra. Tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele nos dará em nome de Jesus. A gente não pode esquecer disso. Deus se importa com a nossa santidade. Está lá em 1 Pedro 1,16. Sede santos como eu sou santo. Deus tem coisas tremendas a manifestar em nossas vidas. Mas precisa encontrar em nós um coração sensível, cuja chave é a obediência. Obediência a Ele é a chave de tudo. Podemos experimentar o reino? Sim, podemos. Ainda aqui, experimentar não é viver o reino na sua intensidade como um dia viveremos, mas experimentar o reino, fazendo a vontade de Deus. E teremos momentos, sim, momentos alegres, momentos de alegria, quando realmente estivermos em Cristo e as palavras dele em cada um de nós e pedirmos algo e ele nos atendermos, nós ficaremos felizes, ficaremos alegres, porque o Senhor tem resposta e tem muito, muito mais a dar a cada um de nós. Mas para isso, precisamos, acima de tudo, termos um coração puro, sermos humildes de coração, deixarmos o orgulho de lado e pensarmos, não somos nada, não somos diferentes um dos outros em nada. E não somos diferentes daqueles que estamos lá fora, porque se precisamos da graça e do perdão do Senhor a cada dia, a cada instante, não somos diferentes de muitos que lá estão. Charles Spurgeon, ele fala que aqueles que estão lá fora e que cometem mal, eles não têm noção do pecado. Nós temos noção, por isso existe um conflito dentro de cada um de nós. Ele fala também, ele contou também a história de uma menina, que a menina andava toda graciosa, para lá e para cá, e as pessoas admiravam aquela graciosidade dela. Mas o dia que ela percebeu isso, ela começou a andar mais ainda, de uma maneira que agradasse as outras pessoas. E quando ela fez isso, aí não adiantou nada. Então a gente tem que ter essa noção de que o coração puro, a gente depende do Senhor a cada dia, a cada instante. E ainda assim, a gente não vai ter na sua totalidade, mas tem que parar, Senhor, para que tenhamos esse coração puro. Que sejamos humildes de coração, que sejamos sinceros ao Senhor, que tenhamos realmente uma pureza tal dentro de cada um de nós, como se nós fôssemos uma criança, sim, e diante do Senhor, nós somos uma criança sim. E uma criança inocente, uma criança que precisa realmente do pai e da mãe. E que nós possamos, acima de tudo, sermos prudentes e não entrar de cabeça nas paixões do mundo. Às vezes aqui diante de vocês, vocês olham uma senhora falando, uma anciã de dias, alguém que já viveu um pouco, e aí vocês vão dizer assim, ai Maria Olinda, ainda sou jovem, você já viveu uns dias a mais? Mas isso não quer dizer que ainda não tem que lutar contra as paixões que muitas vezes invadem o ser da gente. Né? É claro que talvez pela minha experiência de vida, a gente já ultrapassou um pouco esses degraus. Não vou dizer isso, mas o que eu posso dizer é que realmente o Senhor está de braços abertos para nos ajudar. Que essa palavra seja para a honra e glória do Senhor e que a gente venha viver a alegria plena que o Senhor quer que venhamos viver diante deles. Amém? Vamos orar agora. Senhor, diante de Ti eu coloco a Tua igreja, coloco a minha vida também, Senhor. Essa foi a palavra que Tu me deste, Senhor.
Senhor, que aquilo que eu não falei, que Tu possa estar falando agora no coração deles, Espírito Santo, possa estar completando, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam ter uma vida plena diante de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque como precisamos da Sua ajuda. Como somos falhos, que possamos de fato deixar o nosso orgulho de lado e não fazer como aquele fariseu no templo, que só tinha orgulho daquilo que era, daquilo que e colocava diante de Ti, Senhor. Mas que possamos ser como publicano, Senhor, que se colocava diante de Ti e falava: sou pecador. Não tinha nem coragem de levantar a voz, Senhor. Tinha nem coragem de levantar a cabeça, Senhor. Sejamos assim. Sejamos e possamos, de fato, sermos humildes de coração. Reconhecer, Senhor, sentir, nada somos, Senhor. E nas maiores dúvidas das nossas vidas, se devemos fazer ou se não devemos fazer, como devemos proceder, Senhor. Que Tu estejas, Senhor, na nossa frente. Que sejas, Senhor, consultados por cada um de nós. Espírito Santo, seja como uma campainha na nossa mente, Senhor. Não nos deixa fazermos, Senhor, as nossas próprias vontades, mas que a nossa vontade esteja afinada a Ti. No nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos, Senhor, pela Sua compreensão por cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vai passar